Meus cumprimentos a todos e todas. Nós vamos fazer uma prosa aqui, neste momento, para a gente discutir uma questão muito importante do ponto de vista curricular, que é o que a gente chama de currículo oculto, e a gente vai colocar uma outra interlocução, que são as vivências escolares. Para a gente articular um pouco com o fórum que nós fizemos sobre as vivências escolares. Né? A gente está discutindo sobre o currículo e nós vimos o quanto o currículo, né, perpassa por nós de diferentes maneiras, as abordagens que nós mostramos, abordagem pela eficiência, são as duas grandes abordagens, a abordagem pela formação humana, que são disputas e territórios de poder. Nós também estamos vendo nas nossas aulas, que a partir da década de 80 nós tivemos muitos trabalhos publicados sobre essa temática, em especial alguns trabalhos estrangeiros que são muito importantes para a discussão curricular, como os trabalhos do Giroux, do Michael Apple, de McLaren, de Young, Bernstein, Sacristan, Saint-Tomé. São dois espanhóis importantes que a gente usa como referência também, e alguns trabalhos muito importantes no Brasil, entre eles que a gente tem estudado bastante, da Lucila Santos, da UFMG, como nós dissemos aí. Né? Nós também discutimos no nosso curso o currículo como um processo de construção, né? A partir desse momento, quer dizer, a gente pode pensar o currículo sempre como uma questão polêmica. De um lado, um grupo de profissionais que querem organizar, oficializar, né, que a gente chama de currículo oficial, normatizar esse currículo, e, de novo, né, um outro grupo que quer pensar um currículo mais articulado com as identidades, com as subjetividades dos sujeitos da escola. E, para isso, né, a gente tem que pensar um currículo que seja mais inclusivo e que dialogue com as vozes, as diferentes vozes que estão dentro da escola, não apenas com um grupo de pessoas que, na maioria das vezes, é o grupo da classe hegemônica que o currículo consegue fazer articulação. Pois bem, a gente vai discutir, então, voltando a algumas questões que a gente viu. Nós discutimos, por exemplo, na segunda sala, com uma autora chamada, sobrenome final, Moserra Moreno, como o histórico das disciplinas escolares, né? Por que elas existem, por que elas são tão fortes. Então, nós vimos que alguns conteúdos são mais importantes que outros, né? Como tecnicamente, a gente sabe muito bem disso, tacitamente, não precisava nem ler os documentos, mas é muito importante dizer que o português, a matemática são priorizados, né, em relação aos outros conteúdos. O que isso representou e o que isso representa? Eu sempre gosto de dizer o seguinte: há alguma coisa errada, né, nessa história toda, que a gente precisa sempre discutir. Por que os conteúdos de português e matemática sempre foram em carga horária maior? E por que são ainda o grande ponto nodal do conhecimento na escola? Quer dizer, se a gente faz uma análise, um panorama geral, mas de uma maneira até tácita, então de uma maneira do senso comum, por exemplo, como vai dizer, a gente não sabe matemática. Então a gente fala assim, a gente não sabe português, porque a gente não sabe escrever, a gente não sabe interpretar, a gente não sabe dialogar com a nossa língua de forma correta ou de forma tranquila. Então tem alguma coisa errada. Mas, enfim, nós não vamos discutir um pouco. Nós discutimos também, né, para além disso, a importância, né, da integração dessas disciplinas. Digamos que no Brasil, então, eu já diria que para nós seria um grande ganho se a gente conseguisse fazer a interdisciplinaridade,
que vai ser uma discussão que nós vamos fazer também, o que é interdisciplinaridade, o que é transdisciplinaridade, né? E fazer essa relação com os saberes por meio de projetos de trabalho ou por uma pedagogia, né, voltada para descoberta, fenômenos. Isso é um desafio nosso, mas também é outra aula comprida que a gente vai ter que discutir. Para o momento, vamos voltar para a questão das vivências escolares e o dito currículo oculto, né? O tal do currículo oculto, né, que envolve uma relação direta com a aprendizagem de atitudes, de valores, né, e representações societais. É muito importante, né? Por isso que eu passei para vocês uma dinâmica que talvez agora vocês compreendam melhor, perguntando para vocês, para a gente fazer esse diálogo. Seria legal se a gente tivesse uma aula presencial, e eu estava prevendo fazer isso antes da pandemia, para a gente fazer essas vivências juntos, que eu perguntava assim, olha, se lá na sua, quando você foi estudante, lá no ensino fundamental, você se lembra, né, você estudou em qual tipo de rede? Foi estadual, pública, privada, né? Também perguntei se você tinha feito exame de admissão, se tinha estudado em colégio militar, se fez recuperação em matemática, se estudou em instituto de educação, se teve aulas de teatro ou de música na sua aula, se passou mal antes de uma prova, se teve a tentação de colar para se sair bem, se ficou castigado no recreio, nas aulas, né, durante uma aula, teve castigo, se você participou de alguma Olimpíada, se você foi suspenso por qualquer tipo de razão, se teve um primeiro amor na escola, se foi barrado por não estar usando uniforme, se participou do grêmio escolar, se foi considerado um aluno fraco, se foi encontrado fumando, sofreu repreensões, se foi repreendido por estar namorando dentro da escola, se participou de algum festival, se foi encontrado matando aula, se fez amizade, se apaixonou por algum professor ou professora. Algumas dessas listas, não é? São vivências escolares. Percebe que eu misturei essas perguntas assim? Caso você tenha sofrido ou resistido à tentação de colar, ou tenha colado, ou que teve orientação sexual, percebe que essas perguntas são extremamente importantes. E quando a gente retoma essas memórias, vocês podem puxar isso para fazer o memorial uma das perspectivas do trabalho final. Puxar isso, essas experiências, para o seu memorial, porque a gente está retomando isso. O currículo oculto, então, nesse sentido, ele tem tudo a ver com essa disciplina. Por quê? Porque, veja, tecnicamente, nada disso compõe o currículo escolar. Não está escrito, não está listado. Mas isso te forma. Por quê? Está te ensinando regras, está te ensinando valores, está te ensinando uma série de comportamentos. Então, tanto do ponto de vista de um comportamento bom, né, de aprender interação, de aprender empatia, de aprender a se relacionar, de aprender a cooperação, e de saber lidar com o seu próprio conhecimento, de aprender autonomia, aprender o seu próprio conhecimento. Você pode estar aprendendo nessas relações. Então, quando eu pergunto assim, se você participou de teatro, se você participou de aulas de música, se teve orientação sexual, sei lá, não coloquei aqui, mas se criou, participou de algum jogo, campeonato, tudo isso são situações extremamente interessantes que vão criar, e de certa forma, não, claro que a gente vai dizer depois no final que não é oculto, é um currículo que te forma o tempo todo, mas para coisas boas, que é aquilo que a gente gostaria da escola, tem a ver com aquilo que a gente fala, da formação humana. Entretanto, junto com isso, e no mesmo bojo, você vai ter na escola essa série de repreensões que estão lá contidas, que você é repreendido por não ter ido de uniforme, por ter que fazer uma prova, e aí ou você cola ou você resiste à tentação de colar, por exemplo, que isso está te ensinando a fazer isso.
essa série, essa coisa assim de ser considerado fraco, mediano, ou ser muito melhor, quer dizer, você é o cara, você é o estudante. Tudo isso tem representações do currículo, que a gente diria oculto. Então, veja, a Lucília Santos vai dizer isso, né? Que o currículo, ele se refere a tudo isso que é aprendido, né? Oculto. Tudo isso que a gente disse lá em cima, que a gente listou, poderia listar outras coisas, se refere ao currículo oculto. Porém, ele não é aprendido em disciplina, ele é aprendido nas relações, nos comportamentos, nos valores, nos olhares. Então, tem um autor que ele é citado na bibliografia, acho, tem que conferir, que é o Tomás Tadeu da Silva, que é um dos autores do currículo no Brasil, que traduziu vários desses autores do currículo que a gente citou antes, e que tem um livro que chama Documento de Identidade, né? Ele tem um capítulo que ele vai falar do currículo oculto, então ele pergunta assim, quem que escondeu o currículo oculto? Ele começa perguntando, o que se aprende no currículo oculto? Né? O que o currículo oculto ensina? E como se aprende o currículo oculto? Percebe que são perguntas importantes? Então, o que ele vai dizer, né? No conjunto de coisas, né? Que, embora o currículo oculto não seja, né, uma teoria propriamente dita, né? Ela tem uma forte influência em todas as perspectivas críticas iniciais do currículo. Aí depois nós precisamos estudar uma linha, quem são os teóricos da perspectiva crítica do currículo. Nós vamos continuar no currículo oculto, né? E ele vai dizer também, citando outros autores, né, que estas perspectivas são as marcas, né? O currículo oculto seria, então, responsável pela socialização das normas e atitudes necessárias para a adaptação às exigências capitalistas, né, do trabalho na sociedade capitalista. Tem tudo a ver, né? Então, ele vai dizer, eu estou relatando para vocês assim, uma lista de coisas que ele fala, né? Que há uma ideologia que é expressada, né, por meio desses rituais, gestos, práticas corporais, manifestações verbais, e você vai aprendendo uma certa ideologia a partir dessas práticas, conforme essas que a gente listou acima, que a gente fez lá nas vivências. Então, entende? Porque quando eu fiz o fórum, eu não queria que vocês... Sim, não, vivi isso, que vocês começaram a responder, falando assim, não era isso, eu queria que vocês pensassem sobre essa representação. Não, o que mais que ele diz? Ele fala que todas essas relações que a gente disse vão ensinar relações de autoridade, de organização espacial, distribuição de tempos, padrões de recompensa, o castigo. Dá para entender a cena da escola a partir do currículo oculto, que não é oculto, né? Os comportamentos que são funcionalmente necessários para que a sociedade funcione tal como ela é, né? Ensinar as classes subordinadas a se conformar com seu papel de subalternidade em relação à produção. Então, ele vai dizer que o currículo oculto, então, ele está em todos os aspectos e o âmbito escolar, né? Sem fazer parte do currículo oficial, sem estar dito expressamente, e explicitamente ele forma, né? Para essas aprendizagens que, por exemplo, a classe hegemônica considera como essencial. Olha que importante a gente pensar sobre isso. Resumidamente, o currículo oculto, nós aprendemos comportamentos, valores e orientações. Percebe? Então, continuando, eu estou fazendo uma análise aqui de um capítulo do livro, fazendo a interlocução com o texto da Lucília. Ele diz também que o currículo oculto, né, permite que os alunos se ajustem de forma mais conveniente às pautas de funcionamento, né, consideradas às vezes injustas, antidemocráticas, mas que são importantes e são desejáveis na sociedade capitalista. Embora a sociedade capitalista lide e fale que é isso que ela quer,
democracia, igualdade, fraternidade. Mas, no conjunto, na realidade, é o contrário, né? Então, de fato, o currículo oculto, o que é que ele vai ensinar? O individualismo, o conformismo, a obediência, a competitividade, como ser homem, como ser mulher, aceita-se bem a heterossexualidade, mas aceita-se, não aceita-se e se discrimina a homossexualidade. O racismo é uma prática comum, né? E outras raças também são consideradas não bem aceitas no cotidiano escolar. Fato recente, né, que aconteceu anteontem, foi com o nosso ministro da Educação, que já não é mais, que não era meu, espero que não seja de vocês, mas cada um, né? Fez por decreto, né? Retirando a pauta dos direitos de bolsas para os negros e índios nos cursos de pós-graduação, revogando a lei, né, que permitia tal política compensatória, que chama-se de política compensatória, e que nós precisamos, sim, continuar lutando para isso, e, obviamente, isso vai retornar, que a gente vai batalhar para isso. Percebe, então, o que estamos dizendo? Então, a gente tem, nesses currículos, no currículo oculto, nós aprendemos, né, relacionando com o professor, com a administração da escola, entre os alunos e na organização. Nós estamos falando disso o tempo todo, na outra disciplina, mas eu digo que no currículo a gente diz isso. Como o espaço se organiza, como se utiliza esse espaço, a rigidez dos tempos, 50 minutos, bate a aula, vai para outra sala, não é? Quem vai para outra sala? O professor, não é o aluno, né? Através desses rituais, dessas regras, dessas normas, desses regulamentos, nós estamos aprendendo tudo isso que nós discutimos acima. Em uma, né, dos fóruns que a gente vai discutir depois, The Mask and You, né, a máscara que eu carrego em mim, mais ou menos isso, né, eu coloquei uma citação lá de Boaventura Souza Santos, que eu vou discutir ela depois com vocês, né, que ele fala que o domínio da ciência global acarretou a destruição das formas de saberes de determinados grupos que foram objetos da colonização ocidental. Então, quando ele diz assim, o que ele quer dizer? Que houve um silêncio, a destruição das aspirações de povos e grupos sociais que não se sentiram não se sentem contemplados, nem nos conhecimentos escolares, nem na sociedade, né? Eles são sempre objetos de exploração. Então, declaradamente, os negros e os índios, né? E, atualmente, os pobres, muito pobres, não são objetos de diálogo e de conhecimento que esse grupo de pessoas produzem. Eles não são dialogados e não são reconhecidos, são marginalizados dentro do contexto escolar e na sociedade como um todo, né? Então, finalmente, o que a Lucila fala e os outros autores colocam, né? Que o currículo oculto, na verdade, nada mais é do que uma afirmação explícita da subjetividade e dos valores do capitalismo. Então, de maneira geral, eles dizem, seria até um equívoco falar que seria coisa oculta do currículo, porque, na verdade, eles dizem que o currículo, a ascensão neoliberal sobre a educação, também a gente poderia unir outros aspectos societais, não teriam ocorrido de tal maneira no Brasil e no mundo se não houvesse esses valores, esses comportamentos que foram sendo considerados normais.
durante esse tempo todo, não é? Com isso, nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje na escola, uma total proletarização do ensino, da escola, de um conhecimento que nós temos em parte, estamos dando acesso às pessoas à escola, nós podemos dizer que quase 98% das pessoas têm direito à escola, mas nós temos problema com os dois outros tipos de direitos, que seria o direito à permanência e ao conhecimento. Então, estar na escola não significa que eu vou dar conta de ficar o tempo que eu precisaria ficar, os 14 anos iniciais, 13, 14 anos de educação básica, e ter o direito de ir para a universidade garantido. Isso não é para todo mundo. E permanecer. Uma vez que eu entrei, se eu pudesse permanecer e, de fato, ter acesso ao conhecimento de forma organizada, né? Então, é isso, gente. Nós vamos... eu acho que esse é um tema importantíssimo e que vocês precisam estudar bastante sobre isso para compreender o tanto que o currículo oculto nos forma como pessoas, como seres humanos, e não ser humanos, né? Humanos pode ficar entre aspas aí, dependendo da forma, né? Como eu disse, pode ter valores bons e ruins. Nós vamos continuar essa discussão fazendo uma articulação na próxima videoaula com, então, o documentário As Máscaras que eu Carrego em Mim, que é um documentário americano, ok? Um abraço.